Esse hambúrguer tem cheiro, gosto e textura de carne, mas ele é feito de vegetais. Ele representa um movimento de mercado que começou nos Estados Unidos e agora está vindo forte para o Brasil. No espaço de tempo de menos de um mês, entre maio e junho de 2019, pelo menos 2 foodtechs lançaram suas versões de carne vegana que imitam a proteína animal. As 2 empresas brasileiras são a Fazenda Futuro e a Behind the Foods. E para entender o porquê desse movimento, o Terra Inovação foi conversar com representantes dessas 2 startups. De 2 anos para cá, o movimento de alimentos que substituem os alimentos de origem animal cresceu bastante no Brasil. Como os Estados Unidos hoje é pioneiro em grandes tecnologias, em food tech, né, tecnologia na área de alimentos, eles nos Estados Unidos criaram marcas como Beyond Burger, Impossible Burger, e isso criou aí uma atenção, gerou um burburilho, as pessoas querendo provar. Então, este ano, várias empresas começaram já, desde o ano passado, obviamente, pesquisar e buscar alternativas. E, sinceramente, coincidentemente, né, várias empresas do Brasil estão lançando produtos alternativos à carne, com sabor, textura, aroma, que se parecem. Então, deu esse boom que a gente está vivendo recentemente, né, mais precisamente nesse último mês. Os investimentos nos alimentos que substituem as proteínas de origem animal têm dado certo ao redor do mundo. Então a gente está vendo esse movimento acontecer de forma muito forte nos Estados Unidos, na Europa e numa série de outros países, e a tendência é que aconteça também no Brasil. Muito porque as pessoas estão buscando formas mais saudáveis e mais sustentáveis de se alimentar, e isso leva a uma mudança, a uma inovação no setor de alimentos em tentar entregar as mesmas soluções que as pessoas estão acostumadas, mas com tecnologias diferentes. E o objetivo dessa inovação, o objetivo da indústria se envolver nisso, é muito porque resolve 4 problemas. Esses 4 problemas são as questões ambientais associadas à pecuária, as questões de saúde humana associadas ao excesso de consumo de colesterol, de gorduras, de carnes ultraprocessadas, as questões de ética com os animais, que crescem em importância para os consumidores cada vez mais, e também uma série de questões sociais, principalmente o fato de que a gente não consegue crescer a produção de alimentos no mesmo ritmo em que cresce a população. No final do século XVIII, o economista e clérigo anglicano Thomas Malthus falou que a sociedade estava fadada ao colapso. A taxa de crescimento explodiria de forma que a produção de alimentos não ia conseguir manter o ritmo, e o resultado seria fome e miséria no mundo inteiro. Grande parte dos economistas que vieram depois de Malthus rechaçou essa teoria dele. Mas hoje em dia, essa catástrofe malthusiana tem encontrado adeptos no discurso vegano e ambientalista. Então, do século XVIII até aqui, as inovações incrementais da indústria de aumento de produtividade vieram resolvendo a demanda por alimentos, né? Hoje, entretanto, a gente já tem quase 800 milhões de pessoas que não se alimentam direito e que estão numa situação de fome e de pobreza. Quando você olha para um prato, para qualquer lugar do mundo, sempre tem uma proteína no centro. Qual é essa proteína? O nosso objetivo é transformar, é mudar essa proteína. Eu comecei a ver produtos nos Estados Unidos de prateleira e comecei a tentar replicar para as minhas receitas. Só que eu vi que não era uma questão mais ali de culinária, né? De gastronomia, de sabor, de tempero, de técnicas de cocção, não era isso. Era uma coisa muito mais científica, era uma coisa muito mais laboratorial. Então foi aí que eu comecei a revirar o mercado das carnes análogas, das proteínas nos Estados Unidos, tanto de frango, de porco, bovino, desmontar essas carnes. E eu vi que era muito difícil simplesmente desmontar o produto, olhar e tentar replicar. Aquilo não fazia sentido para mim. E eu comecei pela carne, eu me encantei pelo hambúrguer e eu falei, eu vou fazer isso. É o olhar pela composição da carne e não por simplesmente replicar algum material que simule a carne. Então, de fato, a composição da textura sobre 3 camadas, toda a tecnologia que tem para manter a estrutura, para manter o aerado, a moagem correta para simular o hambúrguer, a mordida. Então, toda essa tecnologia em volta, a saborização, você vê um laboratório aqui com extratos naturais, com essências, tudo vindo de plantas. Então tudo que a gente tem aqui, de fato, é um diferencial, o que gera uma experiência diferente no final das contas. Fazenda Futuro é um projeto muito novo agora, porque agora que ele deu as caras no mercado, mas é um projeto que faz 2 anos que se pesquisa, que se trabalha a possibilidade de se produzir no Brasil
carne vegetal com sabor, aroma e textura. Tá? Quem criou esse projeto foi o Marcos Leta. Marcos Leta é um empresário e resolveu investir seu capital em empresas de impacto positivo para o planeta, para as pessoas de forma geral, e entendeu esse mercado de carnes alternativas como um mercado de grande necessidade para o planeta e também como um possível investimento bastante interessante. A grande questão da food tech aqui, da tecnologia, envolve duas frentes. Primeiro, a combinação dos ingredientes para a gente alcançar a textura da carne, né? Combinando proteínas vegetais, texturizadas, extrusadas, diferentes, para que a gente pudesse ter as fibras, a textura da carne, para realmente ser similar. Um outro ponto que é de tecnologia foi o sistema criado para aromatizar e trazer o aroma e o sabor de carne, né? Enfim, aí é uma combinação de extratos vegetais, de aromas naturais e especiarias que trouxe para as pessoas realmente a mesma sensação, tanto no paladar, como também olfativa, porque você começa a adorar o hambúrguer, você sente o cheiro. Então toda essa percepção de que é carne, não tem nenhum ingrediente sintético, químico, feito em laboratório, né, utilizado na formulação. Se eu colocar os ingredientes aqui na mesa, você vai olhar, você nunca vai conseguir fazer o hambúrguer. Por quê? Porque tem os microprocessos, o que acaba constituindo o nosso segredo industrial. Cada um desses ingredientes, eles passam por um microprocesso onde eles se alteram e depois de alterados, sim, você consegue chegar nos resultados. Quando você vai registrar uma patente, você é obrigado a publicar, a abrir totalmente a sua fórmula. Então nós optamos por não fazer patente e fazer segredo industrial, porque para lançar o produto 2.0 agora, então toda essa fórmula fica na nossa mão, fechada. Mas por quê? Notícia em primeira mão. A gente está desenvolvendo a leg hemoglobina sem transgenia, ou seja, é o fator onde a gente traz a hemoglobina vindo da planta, que é a leg hemoglobina, onde tem todos os filamentos de ferro, de proteína, e a gente de fato vai ter o sangue vindo das plantas, que tem todas as características naturais de aroma, de sabor. Seremos a segunda empresa do mundo a ter esse produto e a primeira a ter a hemoglobina sem ser com fator de transgenia. Hoje esse movimento de gerar alternativas às proteínas de origem animal vem como um movimento de inovação da própria indústria, né? A gente não está mais falando em substituir uma indústria por outra, a gente está falando de ter uma visão interna de como a indústria de alimentos pode inovar e trazer soluções mais sustentáveis para todo mundo. Esses produtos não são para vegetarianos e veganos. Inclusive, o grande consumo desses produtos de nenhuma forma está nesses públicos. Existe uma empresa já estipulada nos Estados Unidos que foi uma das primeiras a vender os hambúrgueres vegetais mais inovadores. Eles fizeram uma pesquisa com a própria base de clientes e perceberam que 70% das pessoas que consomem esse hambúrguer vegetal não são vegetarianas. São pessoas que gostam de carne, gostam do sabor de carne e por isso estão buscando uma solução mais sustentável e mais saudável para consumir o produto que elas gostam. Lançar um hambúrguer vegetal no Brasil é sempre um desafio, porque nós somos líder na pecuária, na agropecuária, um dos grandes exportadores de carne do mundo. Só que exatamente aqui que a gente precisa fazer a mudança acontecer. A gente tem que fazer com que as empresas elas entendam que se pode ganhar dinheiro também com uma pegada ambiental, uma pegada de saúde, para que a gente possa continuar nesse planeta. Desafio maior, mas a gente gosta de desafio grande, né? Sem desafiar o mundo, a gente não vai mudar nada.